Igual eu disse, é um operacional bem difícil, eu vou precisar repetir algumas vezes a mesma coisa, certo? Para vocês entenderem bem. Para mim não tem problema nenhum explicar várias vezes ou repetir várias vezes, eu quero que vocês entendam, tá? Vai ser provavelmente algumas horas que eu vou ficar aqui explicando e tal. Tô até ficando meio já ofegante e sem voz, a voz vai esquentando, certo? Mas, cara, eu tô bem animado, bem, sabe, focado, porque eu quero explicar isso já faz um tempo já. Igual eu disse pra vocês. Só não fiz antes porque eu tive que esperar meu PC chegar e tal, e né, demora um pouco até conseguir montar aqui e conseguir configurar todas as coisas. Então foi um tempo já bom, já era pra eu ter feito esse projeto há um tempo atrás. Mas vamos lá, vou conseguir explicar pra vocês certinho. Espero que eu não me enrole muito, não dê muita volta em círculo. Acho que eu vou conseguir fazer bem direto pra vocês. Ó, dois pontos principais de retração, rapaziada. É de retração de M1, tá? Retração de M1 é uma coisa, retração de M5 é outra coisa. Igual eu disse pra vocês, você precisa de algumas confirmações principais. Confirmação de gráfico, certo? Confirmação de padrão de retração, certo? O gráfico precisa fazer retração, então você vai usar o gráfico a favor da sua análise, certo? Você não vai usar só a movimentação da vela atual, você vai usar também algumas velas anteriores, no mínimo umas 3, 4 velas anteriores você tem que usar para conseguir analisar a vela principal, certo? Eu vou achar aqui rapidão algum gráfico. Tem poucos gráficos, mas acho que algum deles vai estar funcionando um padrão bonito para mostrar para vocês. Aqui, ó, rapaziada, coisa rápida aqui, ó. Você viu que deu um padrão de retração bonito, certo? Então, se você fosse fazer uma entrada, vamos dar um exemplo aqui nessa de 11,53, você ia precisar da confirmação dessas duas, três, quatro velas anteriores, para você ter uma confirmação que essa última vela aqui, né, de 11,56 vai retrair também, certo? E outra coisa também muito principal, cara, nossa, tem muita coisa principal aqui. Vai ser um pouco difícil de vocês entenderem, mas eu vou conseguir explicar bem, cara. Ó, então aqui, ó. Vocês viram que deu 3 velas de retração nesse ponto aqui, ó. Exato nesse ponto aqui, certo? Depois, ó, foi algumas velas que não conseguiu passar desse ponto, certo? Mas eu não vou usar esse tipo de análise. Eu vou usar somente o gráfico, certo? Não quero linha, zona nem nada. Mas, ó, a vela de 11,51. O único jeito de você pegar uma retração para a mesma vela de 1 minuto é você pegar na primeira vela de 30 segundos. Cada vela de 1 minuto tem duas velas de 30 segundos, certo? E você precisa pegar a entrada na primeira vela de 30 segundos. Ó, aqui ó, no caso, ó, 11,51, certo? Tem que pegar na primeira vela de 30 segundos de 11,51. Aqui no caso não foi, ó. Você viu que em 1 minuto pareceu uma retração bonita, mas não dava para ter pegado aquela retração porque foi na segunda vela de 30 segundos. Para uma retração é só na primeira vela de 30 segundos. Então aqui, ó, foi uma retração, só que você não poderia ter pego, não teria conseguido pegar. Já essa de 11,52, acho que vocês, eu vou torcer para vocês estarem entendendo. Até por isso que eu vou explicar várias vezes, falar várias vezes a mesma coisa para vocês pegarem bem, entrar bem no cérebro de vocês, ó. Essa de 11,52 esticou no primeiro 30 segundos e retraiu no segundo 30 segundos. No segundo 30 segundos, certo? Até tô meio boiando aqui, me bananando para poder explicar. Ó, deixa eu mudar aqui para 1 minuto para conseguir explicar melhor. Foi uma retração bonita, ó. A vela nasceu aqui, esticou até aqui em cima e retraiu, tá? Então foi uma retração bonita. Nessa vela aqui vocês teriam conseguido pegar essa retração. Nessa de 11,53 também foi uma retração bonita, só que você precisa olhar em 30 segundos para ver se seria possível, né, pegar essa retração. Ela nasceu aqui, esticou até aqui em cima nos primeiros 30 segundos e depois se traiu. Então é nessa vela que você teria que ter pego, certo? Essa de 11,54 que provavelmente seria a operação que eu teria feito, depois de duas ou três confirmação de padrão de retração, seria a operação, certo? Ela nasceu aqui, esticou até lá em cima, até uma zona, né, até a parte boa de poder pegar a retração, depois ela desceu bem. Então aqui seria uma operação que eu teria pego com as duas confirmações, né, duas ou três confirmações anteriores, e teria sido uma operação que eu conseguiria ter pego, porque ela esticou nos primeiros 30 segundos, ó. Nasceu aqui, esticou até aqui em cima e depois retraiu, certo? Vou pegar outro padrão aqui de retração e algumas velas que esticaram nos primeiros 30 segundos e outras velas que retraíram, mas esticaram na segunda vela de 30 segundos. Ó, rapaziada, se eu não conseguir achar algum exemplo aqui no gráfico atual, né, no gráfico perto, no histórico perto, eu vou precisar voltar lá no gráfico de hoje de manhã ou ontem, sei lá, para eu conseguir achar algum exemplo para explicar para vocês, tá? Provavelmente eu não vou conseguir fazer algumas operações agora nesse horário, tá? Eu vou esperar amanhecer e tal, para eu conseguir pegar um gráfico melhor e tal, uma movimentação melhor,
para eu poder explicar operando, certo? Para poder fazer algumas operações ao vivo aqui com vocês. Aqui, ó, rapaziada, ó, gráfico retraindo muito bonito, certo? Aqui não teria uma linha, uma zona para eu pegar de referência, mas eu iria entrar de acordo com a vela, certo? Ela nascesse, esticasse até um ponto e tal. Eu gosto daqui, ó. Aqui seria uma operação muito bonita. Só tem que ver se eu teria conseguido pegar ela nos primeiros 30 segundos, ó. 11h42. Eu vou até marcar aqui para conseguir explicar melhor, ó. 11h42, é essa vela aqui. Tem que ver se em 30 segundos eu teria conseguido pegar. Teria muito bem, ó. Ela esticou na vela certa e retraiu na vela certa, certo? Ela pode esticar e retrair na primeira vela também. E depois na outra vela ela continuar parada. Mas o importante é ela esticar na primeira vela de 30 segundos. Não adianta nada ela esticar na segunda vela de 30 segundos, porque eu não vou conseguir pegar a retração para a mesma vela. Se eu for pegar uma entrada aqui nessa vela aqui, que seria a segunda vela de 30 segundos, seria uma entrada para essa outra vela. Entendeu? Seria uma entrada para a próxima vela, não seria uma retração daí. Então, para poder pegar essa retração aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para poder pegar essa retração bonita aqui, eu teria que ter pego na primeira vela de 30 segundos, que foi o que aconteceu aqui. Ela esticou nos primeiros 30 segundos e retraiu depois, certo? Aqui, ó. Tá vendo que tem algumas velas aqui retraindo bonito, certo? Retraindo muito bem. Aqui eu teria pego provavelmente já nessa vela aqui, ó. Que teria dado uma, duas, três, quatro velas, contando com essa daqui. Quatro velas de confirmação. Então o gráfico tava me mostrando que tava fazendo um padrão de retração. Então eu já teria aproveitado e pegado já nessa vela. Então nessa vela provavelmente também teria pego. Nessa aqui também teria pego. Porque essa aqui foi a melhor, a mais bonita. Então se eu já tivesse pego nessa, imagina nessa daqui, certo? Mas vamos ver aqui se essa vela de 11h40 eu poderia ter pego nos primeiros 30 segundos, ó. Que nem aqui, ó. É o que eu tinha falado pra vocês. Ela pode esticar e retrair na primeira vela, certo? O importante é essa primeira vela. A segunda vela não adianta nada. Se pular pra segunda vela, já é uma entrada pra próxima vela. Entendeu? Pra próxima vela de 1 minuto, certo? Então ela nasceu aqui, ó, 11h40, esticou até lá em cima, já retraiu até aqui. Ela fechou até aqui, certo? E na segunda vela, não importa se ela vai esticar de novo ou não, ela tem que ficar parada, certo? Ela tem que ficar pra baixo da tua zona, da taxa que você entrou. Então ela esticou na primeira vela, até lá em cima, poderia ter pego a entrada, esperado, finalização da operação aqui, certo? Deixa eu procurar outro exemplo aqui. Quero um exemplo que a vela tinha feito uma retração, só que não conseguiria ter pego porque ela esticou na segunda vela de 30 segundos. Deixa eu ver se algum desses exemplos aqui funciona. Aqui, ó, 11h37. Deixa eu só abrir aqui certinho. Ó, 11h37 aqui, ó. Essa vela de doji seria uma operação, seria uma vela que retraiu bonito, só que eu não conseguiria ter pego, porque ela esticou na segunda vela de 30 segundos. Ela nasceu aqui, certo? Ela esticou aqui, nessa segunda vela, entendeu? Se ela esticou na segunda vela, se eu pegar aqui, seria uma entrada para essa vela aqui. O término dessa vela de 1 minuto, entendeu? Então eu teria feito uma entrada aqui, seria errado, certo? Seria uma vela seria uma entrada na segunda vela de 30 segundos pro término dessa daqui. Só que retração de M1 é pra mesma vela, tá? Eu vou procurar outro exemplo aqui. Tô até meio que me perdendo aqui na explicação, porque igual eu disse pra vocês, eu vou ter que repetir várias vezes a mesma coisa, porque é um negócio meio ruinzinho de aprender. Mas depois que você aprende, você faz do jeito que você quiser. Não, rapaziada, provavelmente eu não vou conseguir achar algum exemplo próximo aqui do nosso gráfico atual, né? Eu vou abrir algum gráfico e eu vou ir de manhã, lá por 8 horas, 9 horas aqui, ó. Que provavelmente vai ter algum gráfico que vai ter feito uma retração muito boa, tá? Eu vou até passar pra vocês alguns horários. Eu vou pegar aqui, ó, vou abrir o GBP-NZD, que é um gráfico muito bom, cara, muito bom pra operar a retração. E um horário muito bom é a partir das 1 hora da tarde. Eu vou até abrir aqui pra ver se eu consigo achar. 1 hora da tarde, vamos ver se hoje aconteceu o que sempre acontece. Ó, a partir da 1. Aqui, ó. Tá vendo o tanto de vela grande que dá? Aqui também, ó. Alguns padrões de retração, certo? Eu vou tentar pegar algum exemplo aqui rapidão, para eu explicar aquela parte de retrair na primeira vela de 30 segundos e não. Aqui, ó. Aqui deu um padrão de retração bonito, certo? Um gráfico que tava fazendo uma movimentação bonita, esticando e retraindo bem rápido, certo? Esticando longe e retraindo. Só que aqui eu teria pegado essa confirmação dessas duas, três velas, dessas últimas três velas, quer dizer, eu teria feito uma entrada ou nessa vela aqui, de 10h30, ou nessa de 10h31, certo? Seria em algum desses pontos aqui. Para eu ver se eu conseguiria ter pego nessa de 10h30, ela tem que esticar na primeira vela de 30 segundos, certo? Deixa eu ver aqui, 10h30.
Ela esticou, ó, nasceu aqui, esticou até lá em cima na primeira vela de 30 segundos, e depois ela terminou abaixo da minha taxa lá. A outra vela do lado aqui, ó. 10,31. Esticou para os dois lados, certo? Fez uma retração para os dois lados. Aqui seria independente, se fosse uma compra vendo que eu teria que ter feito. O importante seria se eu conseguiria ter pego, ó, 10,31. Ela nasceu aqui, esticou na primeira vela já para os dois lados, então eu conseguiria ter pego uma venda aqui em cima ou uma compra aqui embaixo, certo? Ela teria terminado no meio aqui, seria um win dos dois lados. Outra entrada aqui, ó, 10,32. Deixa eu só marcar aqui para não me perder. Opa. 10,32. Ela tem que ter esticado aqui embaixo, que seria um ponto lindo, tá? Um ponto muito bom para eu poder ver essa operação aqui, essa retração. Ela tem que esticar na primeira vela de 30 segundos. Deixa eu ver aqui se ela esticou. Ó, ela nasceu aqui, tá? Desceu até aqui embaixo, então foi uma retração que eu poderia ter pego, certo? Foi uma retração tranquila, uma retração com uma possível entrada. Deixa eu achar aqui outro exemplo de retração que eu não conseguiria ter pego, porque ela esticou na segunda vela de 30 segundos. E ó, igual eu tava falando pra vocês, rapaziada, a partir da 1 da tarde ou 2 da tarde, e a partir também das 9 até as 11, por aí, 11h40 por aí, o gráfico começa a ficar ruim, tá? Então a partir das 9 até as 11h40, quer dizer, e a partir das 1h, 1h30 até as 3h30, 3h40, é um horário bom. Se vocês puderem marcar no papel alguma coisa aí, que é uma coisa que vocês vão usar muito, cara. Se vocês for prestar atenção, o horário que eu mais opero, que eu sempre posto no Insta, é das 9 até as 11 e pouco e das 1 até as 3 e pouco, certo? E de madrugada às vezes é bom, tá? De madrugada das 3h30 até as 5, até as 6, até as 5h30 por aí, é um horário bom. Depende do gráfico, tá? Mas os gráficos que eu opero muito, que é GBP, um gráfico que retrai muito bem, ó, muita retração, vai ter muita oportunidade e tal, para operar retração de M1. GBP, MNZD, GBP JPY, ou GBP USD, é um dos melhores gráficos, tá? Aqui, ó, rapaziada, outro exemplo aqui, que eu quero ver se ela esticou nos primeiros 30 segundos. Teve uma confirmação, aqui já começou a retrair, certo? Então aqui teria uma confirmação, 2, 3 confirmação de retração. Eu teria feito a entrada nessa vela aqui, ó, de 10,35. Deixa eu só marcar aqui rapidão. Ela tem que ter esticado na primeira vela de 30 segundos. E outra vez aqui, ó, mais um... Cara, sempre quando eu vou operar, acontece várias vezes de esticar só na segunda vela de 30 segundos. Eu acabo perdendo a operação por não ter conseguido pegar na primeira de 30 segundos. Dela ter esticado na segunda de 30 segundos. Mas aqui no que eu tô procurando um exemplo aqui que não tenha dado pra pegar na primeira vela, tá todos os exemplos, tá só mostrando essa que tá indo na primeira vela certinho. Então aqui, ó, ela nasceu aqui, esticou até aqui em cima e depois se traiu bonito. Mais um exemplo que teria conseguido pegar, sabe? Aqui, ó, rapaziada, igual eu tava falando, a partir das 1h30 e tal, é um horário muito bom. Das 1h30 até as 3 e pouco. Porque aqui, ó, 4 horas, quer dizer, ó, o jeito que o gráfico já... Ele muda, tá? Simplesmente ele muda a direção, começa a dar ou uma alta, né? Muito forte, uma baixa muito forte. Mas aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. O gráfico tava retraindo muito bem, ó, o tanto de esticada que ele tava dando nessa zona e retraindo, certo? Então aqui, mesmo que eu não tenha essa confirmação dessas últimas 2, 3 velas, aqui eu teria pego essa entrada por conta desses dois pavios aqui atrás, certo? O gráfico tava esticando naquela zona e retraindo muito bem. Só que, ó, eu só teria pego nessa entrada aqui, 2h47, calma aí, deixa eu marcar aqui também. 2h47. Ela tem que esticar nos primeiros 30 segundos. E outra vez foi de novo nos primeiros 30 segundos. Então aqui seria uma entrada que eu também conseguiria ter pego. Eu só vou voltar aqui quando eu achar um exemplo que eu não tenha conseguido pegar nos primeiros 30 segundos. Que teria sido uma entrada que tenha passado por não esticar nos primeiros 30 segundos.